Pessoal, quando nós vemos as taxas de automutilação e até de autoextermínio, aquilo que vem acontecendo com isso no orbe, se considerarmos os aumentos em autolesão, normalmente em mais jovens, adolescentes, e os processos que podem estar por trás disso, vai dizer de alguns caminhos que podem nos ajudar a socorrer melhor. Quando consideramos que a caridade que eu faço na direção do outro, ela é condição sine qua non para meu avanço. Se eu não tiver caridade, eu não avanço, mas eu posso ter caridade e parar meu processo bonoso, visto que é uma tríade. O amor a Deus, amor ao próximo e amor a mim mesmo. Precisa estar harmonizado esses três aspectos para que consiga avançar. De fato, ao relato de um fotógrafo que houvera ido numa dada região da África fazer uma reportagem, e lá ele houvera ficado impactado com a miséria, a pobreza, não ter o que comer, não ter o que beber direito, porque há inclusive região da África, consoante uma moça que houvera passado lá um tempo, em caráter de auxiliar populações locais, e ela dizia que, inclusive, ela ficou ali um tempo pela igreja que ela participava, e parece que inclusive era algo ligado ao evangélico, e depois ela foi recambiada para os Estados Unidos, e lá ela casou, veio a ter filhos, parece que ela teve 3 filhos e mora lá atualmente. Mas houve um período que ela ficou num dado local ali, um populacho local de onde ela tinha ido na África, e ela dizia que tinha período que quem morava ali tinha que beber a própria urina para não morrer de sede. Tamanha a necessidade que acontece ali. Daí, esse fotógrafo, ele houvera ido para um local lá, e impressionado com essa situação de restrição que eles vivem, ele doa tudo que ele tem para aqueles populaços ali, em termo material, o que ele tinha, ele doou, e depois ele acabou se suicidando. E mostra que ali ele pode ter sido movido, e de fato percebemos isso, por uma caridade, mas que entrou em contato com questões que ele trazia, e que talvez aquilo que ele houvera feito na direção daqueles que estavam passando tanta necessidade, na percepção dele, pode ter sido, e de fato para ele tenha sido insuficiente diante do que ele percebia em si mesmo. Talvez aí entra a questão de complexo de culpa, autopunição, por alguma questão que ele percebia de si mesmo, devido à trajetória que ele tinha até ali e que é defeso para nós. E ao ter essa atitude de fazer essa doação, de fato ele foi movido por um bom sentimento, mas talvez faltou essa caridade para com ele mesmo. Ali ele teve para com os outros ao fazer essa doação, mas para que ele pudesse avançar, ele tinha que estar junto com a caridade a ele mesmo.
e, completando essa tríade, a caridade a Deus, o amor a Deus. Em sendo assim, inclusive existe o Fraternidade Sem Fronteiras, que inclusive nós temos no enunciado do nosso canal a chave Pix, para quem desejar fazer doação para a instituição humanitária, que faz um trabalho muito importante junto a esses populaços ali da África. E é uma instituição espírita, mas eles não falam do espiritismo propriamente dito, em respeito às crenças locais ali, mas levam um auxílio. Daí, inclusive, poderíamos retificar dizendo que são espíritas aqueles que realizam esse trabalho, mas não é uma instituição humanitária espírita. Até por essa questão mesmo de ser além Brasil e a importância de não fazer algum risco ao colocar que a instituição seja espírita, porque mesmo sendo espíritas quem faz o trabalho, não dizer que a instituição é espírita facilita até para a intercomunicação com outras religiões, outras crenças, até para a atuação que é feita nos locais que eles vão. E eles fazem um trabalho lá onde levam alimento, remédio, água e, inclusive, eles ali houveram relatado que quando eles vão numa dada comunidade e oferecem ali aquele almoço, eles falam que lá eles têm o costume de fazer uma refeição assim por dia. E que somente quando todos estão servidos é que o primeiro que pegou o prato com comida começa a comer. Então eles vão servindo, aqueles que estão ali, crianças, adultos que estiverem ali naquela comunidade, naquele momento do almoço, para se alimentar. E somente quando o último que está ali recebe o seu prato de comida, é que eles começam a comer, quanto cada um ali, considerando todo. E, inclusive, houve o relato de um trabalhador do Fraternidade Sem Fronteira que houvera dado um chiclete para uma criança ali da região, e essa criança, ao invés de tirar o papel de chiclete e começar a mastigar, pegou esse chiclete e foi partindo em pedacinhos, de forma que desse para dar um pedacinho para cada um que estava ali, antes de pôr o pedacinho dela na boca. E houve uma história que inclusive está no YouTube, de relatos de experiências ali do Fraternidade Sem Fronteira, de uma casa com duas adolescentes, uma de 11 e uma de 13, os pais já eram falecidos, o irmão saiu para trabalhar, não voltou mais, e elas viviam ali pobreza, assim, não alimentava direito, trabalhava na terra onde o patrão ali pagava muito pouco, então viviam de forma dificultosa. E elas tinham uma cabra da qual elas tiravam leite, parece que eram 2 cabras que elas tinham ali, e usavam esse leite para beber, é o que elas tinham para beber. E às vezes acontecia de a cabra atravessar a cerca e comer da plantação onde essas meninas trabalhavam, e o dono vinha para punir essas meninas e obrigavam elas a pagar em trabalho que essa cabra tinha comido da plantação. E eles houveram perguntado para elas: e o que vocês desejam que nós façamos por vocês? Nós estamos aqui trocando essa figurinha e queremos ajudar vocês, o que vocês precisam? E elas falaram: a gente queria uma corda para poder usar ali com as cabras,
fixando elas num local, ou até para conduzi-las. E mostra que assim, eles não pedem coisas para eles assim. Não tem esse hábito de elaborar um pedido. E mesmo que seja perguntado o que precisa, não pedem algo para eles mesmos. E daí o que os trabalhadores ali, os voluntários dessa instituição humanitária fazem? Eles vão, levam remédio, o médico, né, vai junto, a água, o pão. E aí eles pegam e também leva o caminhão-pipa para dar banho nas crianças, porque as crianças de determinadas regiões, elas não tomam banho, porque não tem água nem para beber, quanto mais para tomar um banho. E então, daí que elas só recebem um banho quando chove, algo nesse sentido. Então, tem criança que fica às vezes anos sem tomar banho. Aí eles chegam com esse caminhão-pipa junto também, além do remédio, pão, água para beber. Eles levam essa água para higiene pessoal e dão banho nas crianças. E oferecem, né, esses recursos que entregam ali para ajudar aquele populacho. E depois eles pegam e abrem um poço ali, cavam um poço, onde eles vão poder tirar então água para beber para eles. E plantam ali um pedaço de terra, deixam ali a plantação, ensinam eles a plantar, dão as orientações referentes a isso e aí vão embora, ajudar um outro local. Então, é um trabalho muito bonito, de doação. E quem vai para a região lá, porque inclusive aquele que apadrinha esse projeto, porque você pode fazer uma doação única para lá, ou você pode fazer uma doação mensal que você escolhe e aí você apadrinha, madrinha o projeto. E para aqueles que se comprometem a doar todo mês, você pode ir junto para um desses locais para ajudar. Então, de repente, eu desejo ir em julho, tem uma caravana lá que disponibiliza para quem apadrinhou o projeto ir até o local onde o trabalho acontece lá, e aí eu posso ir junto e lá pôr a mão na massa, literalmente, assim, no auxílio que é feito, um trabalho que acontece com quem está ali naquele local. E quem faz essa experiência diz que vai para ser ajudado, mas volta ajudado, né? Então, na verdade, ele vai para ajudar, mas ele que é ajudado. Ele volta se sentindo aquele que foi tratado, na sua alma mesmo, no seu gemal. E realmente, porque essa experiência, quando nós saímos de nós e conseguimos ir até o encontro da necessidade, seja ela qual for, e atentos àquilo que está sendo pedido de nós, para que nós construamos disciplina nesse caminho, nós somos os primeiros beneficiados, curados pelo trabalho, tratados mesmo por Jesus. E a questão do suicídio per si, o Brasil, ele não é o país que esteja aí no topo de situações de suicídio. Mas se nós considerarmos, gente, a mortandade que acontece por essa causa, a gente vê que acaba entrando num topo aí, enquanto um ranking de causas de mortandade no mundo. Se nós pegarmos os mosquitos, até porque a gente tem aí só a fêmea do Aedes aegypti, transmite tanto o vírus que causa a dengue, quanto causa chikungunya, zika, tem também a febre amarela.
E, em sendo assim, existem mortandades que acontecem devido a isso, até pela variante da dengue. Existe uma quantidade de mais ou menos 725 mil pessoas que morrem por ano no mundo por causa de mosquito, que aí no caso é o agente transmissor, porque o causador é o vírus que o mosquito transmite, que causa tal doença, podemos considerar a maioria aí desses casos, que leva a óbito. O segundo nesse ranking seria nós humanos, mas considerando só homicídio. Aí, considerando só esse tipo de situação, são 400 mil mortes por ano que nós humanos provocamos por homicídio. Mas o suicídio, ele está acima, ele vem logo abaixo dos mosquitos, com em torno de 700 mil mortes por ano. Então, você tem um mosquito, 725 mil mortes por ano, suicídio, 700 mil mortes por ano, e depois, humanos também, porque suicídio também somos nós humanos contra nós mesmos. Mas, em terceiro lugar, humanos, uns com os outros, considerando só homicídio, 400 mil mortes por ano. E mostra como que é grave essa situação nossa nas participações com relação aos nossos óbitos, enquanto nós considerarmos, gente, os comprometimentos mentais que nós estamos vivendo mesmo. Inclusive, vivemos uma época em que nunca se vendeu tanto medicamento controlado, tarja preta, e considerando aí para o que for, e em sendo assim, estamos dopados e inclusive sedados mesmo por medicações, e não temos como ajuizar da nossa real condição de adoecimento devido a isso que acontece na nossa sociedade. E se considerarmos a questão das autolesões, há um aumento, e se pegarmos os fatores que contribuem para a questão do autoextermínio, que inclui aí também a autolesão, existem tanto o histórico dessa situação na família, tentativa anterior, prévia, o acesso que o indivíduo possa ter ao meio que seja altamente letal, experiência traumática, e que pode inclusive estar em curso, não ser algo que passou e traumatizou, que gera um estresse pós-traumático, mas um estresse que é constante, traumatizante para o indivíduo. Diagnóstico de doença grave, que recebe, violência doméstica, divórcio, crise financeira, desemprego, que são situações que mais aí impactam para essas ideações macabras e em tentar algo contra si mesmo. E é curioso porque a questão do tentar algo nesse sentido, muitas vezes ele é previado por avisos que o indivíduo dá. Então, se considerarmos as pessoas adultas e que começa a dizer que a sua vida não tem sentido, que ninguém vai sentir falta se ele for embora,
que não há razão para ele continuar vivendo. É um alerta importante que não pode ser menoscabado, porque alguém que está com ideação suicida não vai chegar perto de mim e dizer: olha, eu estou planejando me suicidar cortando meu pulso e vou inclusive deixar já arrumado ali o meu quarto, vou deixar uma cartinhola e já planejei que vou fazer isso amanhã. Alguém não vai me dizer isso, mas ele vai me dar sinais, dizendo que a sua vida não tem importância, que se ele for, ele não vai fazer falta, que não vale a pena continuar tentando a vida aqui. E em sendo assim, vai dizer de alguém que está num sofrimento intenso e que não consegue nem pedir ajuda, porque aquele que pede ajuda, isso é um bom sinal. Quando eu consigo procurar, seja a igreja onde eu me sinto bem, da minha profissão de fé religiosa que eu me sinto ajudada, seja um colega para desabafar, e mesmo se, considerando a questão da importância do psicólogo nesse momento que o indivíduo possa estar no sofrimento que ele não está conseguindo administrar, se não tiver acesso a esse psicólogo, não tiver como pagar, existe o serviço que liga no número 188 de atendimento, não só quem está com ideação suicida, mas a qualquer situação que o indivíduo esteja vivendo que precise de alguém para conversar. É gratuito, o número é 188, pode ligar e desabafar, conversar, e isso vai ajudar, que é importante nesse momento. A partir disso, pode ser indicado o psiquiatra, que não é médico para quem está louco, mas para quem está vivendo uma situação difícil e precisa de alguma ajuda. E, em sendo assim, o psiquiatra ele pode perceber alguma situação de deficiência de produção de neurotransmissor e que o leve a prescrever algo que vai ajudar o indivíduo a administrar aquilo que ele está vivendo naquele momento, sem surtar, sem enlouquecer, sem tentar algo contra si mesmo, conseguindo um equilíbrio mínimo. E daí a gente pode considerar que esses três aspectos são sine qua non, que é a questão da espiritualidade, que é a base, a fé, a questão do atendimento psicológico, se não tiver acesso ao psicólogo, alguém minimamente equilibrado que possa nos ajudar, nos ouvir, e um psiquiatra que possa nos auxiliar enquanto as produções do cérebro mesmo. E, consoante a situação que o indivíduo esteja vivendo, se for muito grave, nós poderíamos aqui acrescentar a ação da família, o auxiliando, e dos amigos. Porque alguém que esteja numa situação de depressão, seja ela leve, moderada ou grave, ela precisa da nossa ajuda. Se nós considerarmos que estamos aqui num orbe de prova e expiação e que ninguém está livre de vir a passar isso em algum momento, e falando de mim como espírito inferior, que estou sujeita, se não vigiar e orar, a viver algo pior,
e agir pior. Quando alguém está nessa situação, aqueles que estão próximos, precisamos auxiliar esse alguém. E se existe depressão envolvida, pode existir ideação suicida que não vai ser falada para nós. Por isso a importância de encaminhar para esses tratamentos que nós comentamos e estar ali próximo para que o indivíduo não venha a desistir de si mesmo. E há um relato de um rapaz que ele estava no quarto e ele explicava que quando tinha ação obsessora, porque geralmente quando eu começo uma depressão pode até não ter ação obsessora, mas logo vem companhias que se locupletam com aquela situação que vão acabar piorando o meu quadro. Mesmo sabendo que existe uma diferença entre assédio e obsessão, mas ao falarmos de um estado em que eu venha cair, de uma tristeza profunda que não passa, aí eu já estou aqui entrando e já caio numa depressão, e aquilo vai piorando, chega um ponto que está grave, que é quando o indivíduo entra num quarto, ele não come mais, não faz a sua higiene pessoal, quer ficar dentro do quarto escuro, e ao se fechar ali, se entra uma fresta de luz pela janela, ele já tampa com um algodãozinho aquilo ali, porque ele quer ficar no breu. E em sendo assim, à medida que eu me entrego a essa situação, isso vai tendo espaço dentro de mim, e eu vou sendo vencida por isso, naturalmente que vão vir espíritos que se locupletam e que se afinizam com esse tipo de vibração. É igual quando alguém está comentando dos problemas que está vivendo, e outra vem e diz, mas eu estou vivendo uma situação pior, e começa a falar dos seus problemas, elencar, e um terceiro vem e diz, é porque vocês não sabem o que eu estou vivendo, e começa a elencar. Então, quando alguém entra numa vibração tal, outros que sinergiza com aquilo e afiniza, similariza, vão se aproximar, e eles vão se locupletando com aquilo. Então, a mesma coisa, o indivíduo que entra em depressão, logo vem as companhias espirituais daqueles que se afinizam com aquilo. Naturalmente, aquilo vai piorando. Porque aí se instala a obsessão, se ela já não tiver instalado e tivesse da causa anterior, e isso só vai piorando as coisas para esse indivíduo. E chega um dado momento que o indivíduo, ele perde a lucidez e não vê quem está do lado dele. Ele só vê a dor dele e ele. E ao ver a sua dor, ele não vê uma forma de tirar essa dor que está insuportável para ele sem tirar ele mesmo da jogada. Porque ele percebe que a dor está tão dentro dele, com ele, que ele não vê saída para afastar essa dor, minimizar, diminuir e ele continuar a sua vida. Aí ele acha que para fazer a diminuição, a interrupção dessa dor, pelo menos diminuir ela, ele precisa se matar. E aí ele pode tentar alguma coisa, como esse rapaz que entrou nesse alinhamento, ele só via ele e a sua dor. E por isso que quando a gente está numa situação de uma campanha de Setembro Amarelo, nós precisamos ter cuidado, porque falar para o indivíduo que a vida dele é importante, ou se ele precisar procurar ajuda, talvez seja insuficiente, só piora a situação, porque esse indivíduo, ele se sente só. Se ele está num sofrimento intenso, tal, pode ser que ele não consegue pedir ajuda.
Aí ele se sente mais só. Ou pode ser que ele tenha pedido ajuda e não tenha resolvido. E pode ser também que ele não tem para quem pedir ajuda. Então, ele ouvir falando de uma campanha sobre autoextermínio, que a vida dele é importante para procurar ajuda, se ele não tem para quem pedir ajuda, se ele já pediu e não resolveu, vai acontecer de isso piorar a insatisfação dele, aí ele pegar e tentar o contra si mesmo. E, inclusive, porque ele pode entrar no estado, até pela obsessão que se instala, de alinhamento, de perda de percepção, lucidez, onde ele só vai ver ele e a dor, e em sendo assim, ele não vê alguém que possa ajudá-lo. Ele pode, como nós falamos, ter pedido ajuda e não ter resolvido, pode não ter para quem pedir ajuda, e pode não ver alguém que poderia ajudá-lo também. E também pode ser que ele não saiba como pedir ajuda. Por isso que a gente tem situações que o indivíduo tem um comportamento inadequado e é pedido de socorro. Às vezes alguém se torna agressivo, às vezes alguém começa a chorar compulsivamente, são formas de pedir ajuda. Então, cada qual vai ter uma maneira de pedir ajuda no momento extremo que esteja vivendo, mas pode ser que o indivíduo não saiba como pedir a ajuda que ele precisa. Ele não consegue fazer essa articulação para buscar o alívio que ele precisa tanto. E aí, por isso a importância de fugirmos de clichês, de padrão, e tirar do indivíduo a responsabilidade de resolver o que acontece com ele sozinho. Então, eu é que preciso ler as entrelinhas do que o outro está vivendo para poder ajudar melhor. Daí, alguém que diga que a sua vida não vale a pena. Então, eu já tenho que estar atenta com a situação que eu estou vivendo para me antecipar e ajudar. Ou a pessoa diz que vai fazer algo contra si mesma. Se nós acharmos que cão que ladra não morde, a gente vai estar virando as costas e aí o indivíduo pega e faz isso mesmo. Se alguém me avisa que está pensando em fazer algo contra si mesmo, eu preciso levar aquilo em consideração e ver o que pode ser feito. Ou alguém que teve uma mudança repentina no comportamento, que está usando camiseta comprida e fica segurando com a mão a manga, porque pode estar com ferida de automutilação e não quer que o outro veja, que está se isolando. Então, são avisos para a gente se antecipar para ajudar. E aí acontece que quando o indivíduo ele perde a realidade, não vê quem está do lado dele, só vê ele e a dor, o obsessor vai atuar aí e falar para ele: toma esse remédio logo, pula dessa sacada logo, fica estimulando, insistindo para ele fazer aquilo. E foi o que aconteceu com esse rapaz, que ele estava ali dentro do quarto, nessa situação de ver ele, a dor, ele não conseguia mais ver que a mãe dele estava lá de fora, que ele podia pedir ajuda. Ou alguma outra situação em qual ele poderia buscar para sair daquele risco que ele estava de tomar aquele remédio, aquela cartela que estava ali perto dele. Mas ele não via o que estava em volta, ele só via ele, a dor e o obsessor falando: toma logo essa cartela. Aí ele pegou aquela cartela, tomou, e aí nessa hora o obsessor afasta, para o indivíduo achar que a culpa é dele, que não teve alguém participando do que ele fez. Então, enquanto o indivíduo está aliado, não está vendo o que está em torno dele, e só está vendo ele a dor, que fica dando a impressão, até pela ação obsessora também ajuda nisso, que essa dor, ele não vai conseguir aliviar isso, a não ser tirando sua própria vida. O obsessor fica insistindo
para ele fazer isso mesmo, pelo método que ele tiver feito ali para se matar, até que quando o indivíduo pega e faz isso contra a sua vida, o obsessor afasta, distancia desse indivíduo, fazendo ele acreditar que só ele teve culpa naquilo. E aí esse rapaz, ele tomou essa cartela de remédio, assim que ele tomou, o obsessor afastou o surto obsessivo ali, passou, e aí ele viu que estava em volta novamente, lembrou da mãe, abriu a porta e falou para ela: mãe, me leva para o hospital rápido que eu acabei de tomar uma cartela de remédio. E tem um outro relato de um senhor que ele estava sob influência obsessiva também. Ele tinha ido para a sacada ali do prédio dele. Parece que nesse caso estava envolvido com alguma situação do trabalho, onde ele tinha feito dívida e tinha acabado entrando numa falência ali da empresa, e ele estava contrafeito. E aí pode envolver inclusive a questão de não ter coragem de continuar encarando a sociedade depois do acontecido, porque parece que ele estava envolvido em algum tipo de movimentação indébita, indevida de dinheiro. E aí esse senhor pegou e foi ali para a sacada, parece que era do 10º andar do seu prédio, ia pular. E ele estava sob influência obsessiva. E aí, ali antes, a hora que ele olha para aquele chão, ele sentiu medo, e aí ele voltou de novo para a realidade e voltou para dentro da casa. Que ele não ia fazer aquilo mais, ele tinha desistido de pular. E o obsessor insistiu com ele que era para ele pular. Insistiu, e ele pegou e volta para a sacada e pula. Então a gente vê que às vezes o indivíduo está sob essa ação obsessiva, não vê o que está acontecendo em volta. E aí ele não vê saída. E vai para fazer aquilo que o obsessor está falando, para ele fazer e se matar, mas ele pode ter um relâmpago de lucidez ali e desistir daquilo que ele ia fazer, mas o obsessor insiste para ele voltar àquela situação e fazer mesmo. Porque às vezes ele pode ter esse relâmpago de lucidez, ele consegue ter uma percepção, mesmo que pífia, pouca, da realidade. Isso é o suficiente para ele voltar atrás, mas o obsessor insiste, suplanta o pouco de lucidez que ele teve e ele acaba indo e se matando mesmo. Igual esse senhor, ele pegou e pulou e veio desencarnar. Daí que, quando então isso acontece, o obsessor afasta. Aí fica dando a impressão para o indivíduo que ele foi o único que participou daquilo que aconteceu, para piorar a sua culpa. E inclusive depois que o indivíduo morre, ele acaba também voltando à percepção do que aconteceu. E inclusive assim, essa questão do motivo pode ter tanto relação com alguma coisa que me acontece, como inclusive um relato do Camilo no livro Memórias de um Suicida, cuja leitura nós indicamos, que inclusive é um livro que ajudou muitas pessoas a não cometer suicídio, e muitas outras a orientar acerca desse assunto. E ali o autor espiritual, que pela médium Ivone escreveu o livro, ela na mediunidade intuitiva, em que ela, um desdobramento era levada para as regiões onde ela teria que observar para depois escrever,
E na vigília ela ia tendo as orientações do Camilo e a partir daquilo que ela tinha observado ela ia escrevendo. Então não é uma psicografia mecânica, mas uma mediunidade intuitiva através desse método que o livro foi escrito. E o Camilo, ele tinha tido na existência anterior dele, que agora ele estava desencarnado, enquanto ele estava encarnado, uma atitude onde ele se suicidou porque ele tinha contraído sífilis. Inclusive ele era um escritor que já tinha publicado alguns livros. Ele não veio a enriquecer com isso, mas ele já tinha ali algumas publicações. E ele contraiu sífilis, e a sífilis ela pode afetar órgãos diferentes, inclusive a visão. Daí ele veio a ficar cego, de modo irreversível pela sífilis. E aí ele, sem coragem de continuar vivendo, porque ele ia depender de outras pessoas, e para ele isso ia ser uma humilhação, e ele via que ele não ia poder mais escrever livro, ele pega e dá um tiro no ouvido direito. Inclusive ele já tinha uma ideia naquele dia que ele foi no médico, de que ele ia fazer isso, porque ele chamou um amigo para ficar com a esposa enquanto ele ia no médico, trocou uma figurinha com o médico para saber se aquilo não tinha volta mesmo, e ele já então estava pensando em se matar, e ele vai para casa. O amigo estava com a esposa para dar assistência para ela, ele vai para o quarto e dá um tiro no ouvido direito. Então, às vezes, é uma situação, também como esse caso que nós falamos desse senhor que pulou da sacada, foi referente à coisa ali no serviço dele, ele ficou sem coragem de enfrentar a sociedade, ia se sentir humilhado pelo que tinha acontecido, como tinha sido, pela participação dele. Então, a mesma coisa, o indivíduo pode se sentir desencorajado, perceber que não tem força pela humilhação que vai sofrer referente ao que tem acontecido consigo, pelo sofrimento que vai dividir isso para ele, e acaba tentando algo contra si mesmo, vindo a desencarnar. E pode acontecer de ser uma situação onde, por algum sofrimento mesmo que o indivíduo esteja vivendo, por algo que tenha acontecido com ele e que é muito intenso para ele, e ele então decide essa saída daqui, desistir, porque se percebe sem força para lidar com isso. E em sendo assim, se nós formos falar de causas, é variado esse leque e vai envolver aí diferentes níveis de complexidade, o cuidado para lidar com isso. E mostra essa questão da importância do cuidado com a saúde mental, da conscientização e inclusive engloba aspectos como dizer: eu preferiria morrer do que passar por essa situação, alteração no sono, e os transtornos afetivos, que está aí no rol da depressão, representa em torno de 37% da população que se autoextermina. Também o uso de álcool, substância psicoativa na infância e adolescência. E vai ser trago aí, segundo o relato
de 2022, entre jovens de 15 a 29 anos, suicídio é a quarta causa de morte mais recorrente. Está atrás de acidente em trânsito, tuberculose e a violência interpessoal nos relacionamentos. Por isso que, ao falarmos do aspecto dessas doenças do auticídio, vai dizer de intensificarmos mesmo os nossos movimentos de vigilância, mesmo porque as obsessões intermediárias pululam. Então, às vezes, o indivíduo, ele trabalha, tem uma vida aparentemente normal, mas ele tem mesclas de lucidez com surtos emotivos, devido a um estado obsessivo, que mesmo que não venha incapacitá-lo, mas ele fica naquela, pé molhado ou seco, naquela intermitência vibracional. E isso demonstra um risco, porque nós, numa situação assim, de acordo com algo que aconteça vindo de fora, a gente fica muito vulnerável a um acontecimento externo. E existe a questão da sensibilidade à luz, movimento, barulho, e a espreita dos obsessores para consolidar a queda, assalto e assédio, onde, nos pequenos descuidos que nós realizamos, vai poder acontecer essa interferência malsã, consoante no capítulo 23, em torno da obsessão, de Estude Vida.